Olá, pessoal. Esse vídeo, na verdade, é uma continuação, né? Uma atualização do visto de Beyoncé, um vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Teve algumas atualizações, pequenas, mas, né, pouca coisa, mas teve a mudança. E eu queria acrescentar algumas coisas, né, que eu não tinha falado no vídeo anterior. Então, vou aproveitar para incluir nesse vídeo aqui. Então, já falando sobre as mudanças, como eu tinha falado, a mudança foi mínima, as regras continuam o mesmo, tá? Então, você tem que ter acima de 18 anos e abaixo de 30. Na verdade, de 30 para baixo. Então, se você tiver 30 anos ainda, você pode dar entrada nos documentos. Tem que ter histórico limpo, né? Então, não pode ter antecedentes criminais com algum registro. E você tem que ter o mínimo de compreensão do japonês, né? Que aí teve a mudança, que antigamente era N4, agora eles exigem N5. Que é o nível mais baixo dos testes. Então, se você está estudando para o N4 e você, por enquanto, só tem o N5, já pode dar entrada no visto. A diferença é que se você estiver no Japão, né, e pretende ficar mais de um ano, que você for renovar para ficar mais de um ano aqui no Japão, você vai ter que comprovar o teste do N4. Então, no período que você estiver aqui no Japão, no primeiro ano, você vai ter que estudar para tentar tirar o N4. Para quem quiser ficar mais de 3 anos, né, ou seja, você está no terceiro ano e você quer renovar o visto para ficar mais 2 anos no Japão, que é o limite, né, do total de 5 anos, você tem que ter a proficiência no N3, né? Então, de qualquer forma, você vai ter que estudar aqui no Japão, fazer atividade cultural, né? E a questão do período total não mudou, é no total 5 anos. E aquela mesma coisa, tem que estar saudável, não pode trazer família e tem que ter condições, né, caso necessite voltar ao país. Então, o objetivo desse visto, né, que o manual do Beyoncé é chamado como programa, o objetivo é dar oportunidade aos Beyoncés, né, para realizar a atividade cultural, entender, aprender a cultura japonesa, para servir como ponte para as comunidades Nikkeis no exterior. Ou seja, eles querem trazer os Beyoncé, estudar um pouco a cultura, aprender como que funcionam as coisas, para voltar para o país, para explicar para os Nikkeis, que seja a quinta geração, quarta geração, os amigos, né? Falando assim, não, no Japão funciona tal coisa, é assim que a gente faz tal coisa. Passar todo o conhecimento, né, que foi adquirido aqui no Japão. E basicamente o Beyoncé precisa de assistente, que no caso o assistente tem que ser japonês ou alguém que tenha visto permanente. Pode ser tanto como empresa como uma Kodin, né, que é uma pessoa física. A pessoa física só pode ser assistente de 2 pessoas e as empresas só têm um limite de até 10 pessoas. E o assistente não pode cobrar do Beyoncé nenhum valor e também não pode pegar documento, né, e ficar com ele, ter posse dos documentos do Beyoncé. Então, se você for dar entrada para algum assistente e ele te cobrar algum valor, já automaticamente, se a imigração ficar sabendo, automaticamente eles já não aceitam o que o assistente dê entrada nos documentos. Então, claro, vai ter muitas empresas, né, que vai oferecer suporte para o Beyoncé para dar entrada nos documentos e eles vão cobrar por isso, mas é o trabalho, né, de fazer toda a assistência, o auxílio, né, para dar entrada nos documentos. Mas por ele ser assistente, se caso a empresa for o teu assistente, eles não podem cobrar o valor referente a isso, né, a ser o teu assistente. E os documentos necessários a ser apresentado na imigração continuam os mesmos, né, que tem tudo ali a listagem do manual, que são eles, certidão de nascimento dos bisavós, né, no caso seria o Kosekitohon aqui no Japão, que entende-se que os bisavós que são japoneses, tanto a avó, bisavó ou bisavô, então, um dos dois ou os dois, né, se caso for os dois, você tem que ter o Kosekitohon deles. Comprovante de casamento dos bisavós, os avós e os pais, né? Então, para quem não tem um comprovante de casamento ou então já tem descrito no Kosekitohon, aí não tem problema. Mas, por exemplo, no meu caso, meus bisavós não foram casados oficialmente em cartório. Na verdade, tem um registro comprovando de que eles viveram junto, né, como marido e mulher, né, mas não foi oficializado com certidão de casamento. Então tem esse documento, toda a minha família utilizou como se fosse um certidão de casamento entre eles. O certidão de nascimento dos bisavós, os avós, pais e o do Beyoncé,
né, que no caso da minha bisavó, meu bisavô nasceu no Japão, então isso já estava descrito no Kosekito-hon e não precisava o dele. Mas a minha bisavó nasceu no Brasil, então ela tinha o certidão de nascimento e foi isso que eu apresentei. E se caso o Yonsei não tenha o certidão de nascimento, então tem que ter uma comprovação de filiação, né? Então alguma coisa que por algum motivo não teve o certidão de nascimento, tem que ter alguma coisa que comprove a filiação, né, com seus pais. Ou para quem nasceu aqui no Japão, né, e não tem uma certidão de nascimento no Brasil, precisa de comprovante de notificação de nascimento, né, que é um papel aqui no Japão e provavelmente foi levado no Brasil e traduzido em algum cartório, né, documento juramentado, e esse documento também que precisa ser apresentado. Então, o que precisa ser emitido no Japão é o Kosekito-hon e esse documento de notificação de nascimento, caso tenha. No caso da minha irmã que nasceu no Japão, o próprio certidão de nascimento dela, né, foi registrado de que o local de nascimento era no Japão e o certidão de nascimento dela é um pouco diferente com o meu. Então, o cartório mesmo já notificou, né, fez dessa forma o certidão de nascimento e foi isso que eu apresentei aqui e deu tudo certo. Então, tudo que eu falei são os documentos para comprovar a filiação, né, de que você é Yonsei e um documento público que comprove a existência de todos os integrantes da família. No caso do bisavó, né, seria a certidão de óbito, né, se caso faleceu no Brasil, que no meu caso, né, foi isso, então tinha certidão de óbito. Pode ser RG também, se a pessoa, né, estiver viva ainda, RG, carteira de motorista, etc. E do Yonsei também precisa ser entregue. Então, no meu caso, eu entreguei CNH, entreguei tudo que eu podia, CPF, RG, enfim. Provavelmente eles não usaram, né, 2 dos documentos. Eu acho que só o passaporte e o RG já valeria, mas por via das dúvidas já entreguei tudo mesmo. Então, essa é a primeira parte comprovando a filiação do Yonsei, né, com os bisavós. E depois a gente vai para outra parte que vai comprovar de que Yonsei é capaz, né, que consegue vir aqui para o Japão, etc. Então, a segunda leva de documentos vai ser comprovante de que Yonsei tem mais de 18 anos. Isso eu já nem consideraria porque vai ser apresentado o teu RG, né, para comprovação de que você existe. Então, é a mesma coisa, tá? Entregando o teu RG ou o passaporte já tá tudo ok. Comprovante de que você tem capital suficiente para você permanecer no Japão, né? No caso, é um valor que não é definido. No meu caso, o valor foi bem mínimo mesmo, acho que era só uns 5 mil, se não me engano, em conta, mas daí eu disse que tinha aluguel no Brasil e tal, que isso poderia ajudar nos custos aqui. Mas não precisa ser exatamente valor em conta, né? Para você comprovar de que você tem capacidade de se manter aqui. Por exemplo, uma carta de trabalho, né? Já indica que você já tem como permanecer aqui, que já tem trabalho. Questão de moradia, né? Se caso você for ficar na casa de algum parente ou conhecido, você pode falar isso, que vai ter ajuda no começo, que não precisa gastar com questão do aluguel. E depois você vai começar a se manter a partir do momento que você começar a receber do trabalho. Enfim, é uma forma de você demonstrar que você vai conseguir sim se manter aqui. E o quarto item, que é algum documento que comprove que o Yonsei é saudável, então no caso é atestado de saúde. E esse atestado de saúde pode ser por qualquer médico, pode ser clínico geral ou teu médico, não tem problema. Tem que ser um médico, né, que diga que você está saudável. No caso, quando eu dei a entrada da minha irmã, foi pedido 2 vezes atestado de saúde, né, para alterar. E na época, como tinha pandemia, então o médico declarou que não tem problema respiratório, também não tem nenhuma infecção, etc. Mas aqui na imigração eles pediam precisava de mais detalhes. Daí vai dar detalhe do quê? Então o que foi feito? O que precisava ser acrescentado, na verdade, é como se fosse um médico de trabalho, dizer, esta pessoa está apta para exercer qualquer tipo de função de trabalho, alguma coisa assim. Basicamente eles vão olhar para ver se a pessoa pode trabalhar ou não. Então, é bom falar, né, sobre a situação da pessoa, né, que tá com saúde em dia e tal, mas também dizer que a pessoa está apta para trabalhar, como se fosse atestado do médico de trabalho. E o quinto documento é um documento que comprove de que o Yonsei não tem antecedentes criminais, né, que está com a ficha limpa. Então esse documento também, quando eu dei entrada no visto da minha irmã,
deu uns problemas porque foi tirado da Polícia Federal. Se você pesquisar na internet antecedentes criminais, o primeiro site que aparece é da Polícia Federal, que você coloca teu nome lá, teu CPF e já sai para você imprimir. Só que quando eu levei na imigração, eles falavam assim, não, esse daqui da Polícia Federal não vale, né? Tem que ser um que tá escrito desse estado onde ela tá morando, Santa Catarina. Então o cara do balcão me falou, né, como que é, onde tem o selo e tal, então eu tive que tirar antecedentes criminais da Polícia Civil. E na época que eu dei entrada, eu não lembro se eu tinha tirado isso, mas eu lembro que eu tirei 2 tipos de antecedentes criminais. Então pode ser que precise da Polícia Federal, então sempre é bom tirar dos dois. Do Estado, né, que é da Polícia Civil, e da Polícia Federal. E o sexto, que pode gerar muitas dúvidas, né, que é alguma coisa que comprove que o Yonsei está segurado para caso de morte, acidente, né, ferimentos ou internação, né, ou doenças aqui no Japão. E na minha vez eu fiquei pensando, poxa, eu tenho que dar entrada no seguro internacional, como que funciona? Só que não precisa se preocupar que não é nada disso. No próprio manual do Yonsei, né, ou assistente ou manual, na verdade existe 2 tipos de manuais, né, que está disponível no site da imigração. Um que é para o assistente e o outro que é para o Yonsei. Então, o assistente vai estar lá descrito o que o assistente tem que fazer e para o Yonsei vai estar escrito o que o Yonsei precisa fazer. Só que os documentos que precisa ser apresentado é o mesmo. Só o que vai mudar são os anexos, que são as últimas folhas do manual. Então, no assistente, do manual do assistente vai ser o anexo 3 e do Yonsei é o anexo 1, tá? Que é o comprovante de seguro. Na verdade, nessa folha vai ter vários itens para você preencher e um deles é você dar um check, né, dizendo que você vai sim, no momento que chegar no Japão, dar entrada aos seguros de saúde obrigatório aqui do Japão, que é chamado Kokumin Hoken. Então, no momento que você chegar aqui no Japão, você já tem que ir na prefeitura, né, fazer o seu cadastro na prefeitura e lá eles vão dar a entrada desse seguro. Então, basicamente é isso. É uma declaração dizendo que você vai fazer esse seguro no momento que chegar no Japão. E o 7º documento é um documento que comprove de que o Yonsei entende japonês básico, né? Como? Apresentando o teste de proficiência. No caso, o JLPT, que no caso é Nihongo no Ryokushiken, ele é feito todo ano em dezembro no Brasil. Então, nesse tem 5 níveis. O nível 5, o N5, é o mais baixo. E antigamente você podia entrar somente, dar entrada nos documentos com N4, então era um nível um pouco acima do básico. E muitas pessoas falavam, mas como assim o N4? Porque, para ter ideia, só o N5 já tem 81 kanjis, né? Que são aqueles ideogramas para você decorar. Então, além de você saber o alfabeto hiragana e katakana, você tinha que saber também 81 kanjis. E o N4, eu acho que já tem em torno de 300 ou 200, eu não lembro muito bem, mas é um nível já um pouco avançado. Então, teve muitas reclamações por conta disso. Então, o governo abaixou, né, para o nível mais baixo. Para quem for fazer o J-Test, né, que é uma outra prova também de proficiência, a diferença é que esse aí tem a cada bimestre, né, no caso é bimestral a prova, e ele é por pontuação, né, na verdade é um pouquinho diferente o sistema deles e também tem redação. Eu nunca fiz, mas eu já ouvi falar que tem redação. Não sei se é difícil, né, como que é, se eles olham a letra, mas eu acho mais complicado uma pessoa fazer redação, né, do que a prova de proficiência do JLPT, porque é só assinalar. E para quem for tirar o J-Test, tem que ter pelo menos 350, acima de 350 do nível EAF, ou 400 pontos no nível AAD. Tá? Não sei como que é esses níveis, mas só sei que precisa desses pontos. Ou o nível 4 para cima, né, do NAT Test. Eu não sei disso, na verdade entrou nessa atualização do manual, porque antigamente só tinha o J-Test, e nesse manual ele não está atualizado, pois nas observações ali do rodapé, ele está como nível 4 do JLPT. Então eu imagino que esse NAT Test, né, do nível 4 para cima, também não esteja atualizado. Talvez já possa entrar com o N5, né, dessa prova, que eu não sei como que funciona também. E o último documento que o Yonsei precisa disponibilizar, né, que é o número 8 do manual, tanto do Yonsei, do assistente, como o Yonsei, é uma carta ou um documento que esclareça o objetivo, né, dessa imigração. Então, aquele anexo 3 que eu tinha falado sobre o seguro, né,
Isso no manual do assistente é o anexo 3 e do Yonsei é o anexo 1, que ele vai estar é diferente, não sei porque eles fizeram diferente, mas nessa mesma folha onde você dá o check lá do seguro, vai ter uma linha, um campo, onde você vai ter que descrever o que você pretende realizar aqui no Japão, o que você pretende aprender, né, levar para o teu país. No caso, você tem que levar em consideração o objetivo do programa, porque o objetivo do programa é que o Yonsei venha aqui, aprenda a cultura e volte para o país, né? Então você não pode falar que você só quer vir aqui para trabalhar, né, e depois voltar para o país ou coisas assim. Que na verdade isso tá meio óbvio. Desse momento que foi criado esse visto, era muito difícil um Yonsei que viesse para cá para querer aprender cultura e voltar para o país. Então você tem que levar em consideração o objetivo do programa e dizer que você pretende fazer isso dentro do objetivo. No caso, quando foi dada a entrada do visto da minha irmã, foi falado que ela pretende aprender o japonês, melhorar o seu japonês, convivendo, né, com o dia a dia, trabalhando aqui, também fazer alguma atividade cultural para tentar entender um pouco mais da cultura, pois ela nasceu aqui, né, e tem muito interesse na cultura japonesa, então essa seria a oportunidade para ela estar adquirindo essa experiência. Foi basicamente uma coisa linda, né, no papel, mas obviamente que não é assim que vai acontecer aqui. Então essa é a lista que o Yonsei vai ter que disponibilizar, exceto o Kosekitohon, porque o Kosekitohon, apesar do Yonsei ser obrigado a disponibilizar, o Yonsei não está aqui no Japão para pedir isso. E deve ter alguma empresa no Brasil, né, que faça solicitação aqui no Japão e envie, mas eu não sei quanto que cobra. Agora, se você tem um conhecido que mora aqui no Japão e pode fazer isso por você, é muito mais fácil, porque de qualquer forma os documentos você vai ter que enviar para o Japão para o assistente dar entrada na imigração. Então não faz sentido enviar para o Brasil para depois enviar para o Japão de novo. Então, no caso da minha irmã também, eu solicitei com o Sekitohon na prefeitura de Kumamoto, né, que meu bisavô era de Kumamoto, então eu solicitei lá, veio o documento e eu fiquei com o documento esperando a minha irmã mandar todos os documentos dela, né, juntar tudo e levar na imigração. E para quem não sabe como que tira o Kosekitohon, na verdade não tem uma tabela, um jeito fixo de fazer, tá? Porque cada prefeitura tem um tipo de requerimento diferente. Então, no meu caso, foi lá em Kumamoto, eu tive que ligar lá, né, ver como que funciona. E eu entrei no site deles, lá no site deles tem um requerimento, eu preenchi até onde eu sabia, porque você tenta ler o Kosekitohon e é do japonês antigo, então os números em kanji também é diferente. E sem contar que é tudo escrito à mão, então às vezes a pessoa tá com preguiça de escrever, não dá para entender que tipo de kanji que é aquilo. Você só escreve mais ou menos o que você conseguiu ler e você anexa uma cópia, né? No meu caso eu tinha cópia, então se você enviando a cópia para eles, fica mais fácil, né, para eles tentar identificar por numeração, não sei como que eles se acham lá. E lá no site vai ter tabela de preço. Então você vê o valor do documento que você precisa e você vai no correio e pede o Kogawase, né, que eles vão perguntar que valor que você quer, você passa o valor e você paga para o correio te dá um comprovante. Isso você coloca no envelope, que chegando lá, eles vão ver o teu documento, o teu requerimento e esse papel. E dessa forma eles conseguem, né, fazer o depósito pelo correio, não sei como que funciona, mas eles conseguem pegar esse valor que você pagou por correio. E assim, em menos de 2 semanas eu consegui receber esse documento. E no meu caso, como o documento era um pouquinho mais diferenciado, que é para questão de visto, né, como eu disse, cada prefeitura tem um jeito de fazer diferente. E nesse caso não estava descrito na tabela. Então a mulher, né, lá de Kumamoto, da prefeitura, ligou para mim, disse que estava faltando esse valor. Então no momento que eu fizesse esse Kogawase, né, entrega do valor restante pelo correio, aí ela ia dar continuidade e enviar para mim. E foi tudo tranquilo, né? Chegou em menos de 2 semanas na minha casa. Agora vamos para os documentos que o assistente tem que apresentar. Então o assistente vai receber toda aquela documentação, né, que tinha falado anteriormente do Yonsei, e ele vai juntar com os documentos dele. Precisa-se também o Juminhyo, né, do assistente, que seria como se fosse o comprovante de residência, que você pode tirar na prefeitura ali por 300 ienes, um valor bem baixo. Ou se você tiver o My Number, né, você pode tirar também pelo Combine, o cartão, tá? Não a folha em papel. Tem que ser o cartão, daí você pode tirar em Combine também. E uma declaração de que ele vai ser assistente. E essa declaração também está no manual, que é o anexo 4,
que é para pessoa física, e 5, que é para empresas, né? No caso, esse vídeo eu tô fazendo para alguém que queira fazer pessoalmente, tá? Não tô falando de empresa porque eu imagino que a empresa já tem que se virar para fazer isso. Então seria o anexo 4, né, do manual do assistente, e o anexo 5 do manual de Yonsei, tá? São as mesmas folhas, só que os números dos anexos que são diferentes, tá bom? Então nessa declaração não tem que escrever basicamente nada. É só você dizer quantas pessoas você está sendo assistente, se é 1 ou 0. O assistente só pode ser assistente de 2 pessoas no máximo. Ou seja, se você já é assistente de uma pessoa, só pode dar entrada para mais uma pessoa. Agora, se você já está sendo assistente de 2 pessoas, já não consegue mais dar entrada no visto e tem que procurar uma outra pessoa. E assim, o que muitas pessoas vêm me perguntar é se esse assistente tem que ser parente. Não, não tem que ser parente. Claro que é mais fácil alguém do seu convívio, né, que você conheça e que consiga te ajudar. Mas pode ser um amigo também, ou uma pessoa aleatória que tenha interesse em te ajudar. Como no site da imigração, que tem uma lista de pessoas que querem ser assistente de, sei lá, eu não sei. Eu particularmente nunca vi, tá? Essa lista, não vi lista de nome também. Já me ofereceram uma vez, né, que eu tava trocando de assistente e eu não sabia quem que poderia ser meu assistente, então eles falaram que tem pessoas que se disponibilizam tal, só que eu não quis ir atrás dessas pessoas e eu mesmo fui atrás, né, de outra pessoa para ser meu assistente. Antigamente eu sei que precisava do Nose Show, que seria como um comprovante de renda, só que emitido pela prefeitura também. Só que nesse manual eu não vi a necessidade desse documento. Talvez isso tenha alterado também. Da minha irmã, que foi dada a entrada, ainda precisava. Então, o assistente dela teve que tirar o Nose Show na prefeitura, junto com o Juminhyo, né, que é o comprovante de residência. E, por fim, o formulário de requerimento, que é o anexo 2 de qualquer um dos manuais, né, é o anexo 2, que em inglês seria Application for Certificate of Eligibility, que seria a aplicação de certificação de elegibilidade, né? Então, é o requerimento de elegibilidade. Esse documento também está disponível no manual e também no site da imigração, tá? Porque é o requerimento que é para qualquer um, né? Para médico que vai vir aqui, para político que vai vir aqui, todo mundo que queira vir aqui vai ter que preencher esse papel. Também vou deixar na descrição do vídeo documentos em exemplo, né, de formas de preenchimento, tá? Eu vou deixar em vermelho as letras, que é o que precisa ser preenchido e onde precisa dar o check nas folhas, tá bom? E o assistente de Yonsei também tem que ter o envelope com o endereço já descrito, né, do assistente e o selo já colado, acho que é 85 ienes, ou valor mais baixo, porque na verdade eles vão colocar o papel de notificação, né, no envelope e enviar para o assistente, porque eles não querem ter trabalho de escrever, né, ou escrever errado e qualquer coisa é o assistente que escreveu. Então eles deixam tudo na responsabilidade do assistente. Então coloca o envelope com o seu endereço, né, do assistente, o selo e toda a documentação e dá a entrada na imigração. Chegando lá na imigração, eles vão analisar para ver se toda a documentação tá certa. Se tiver algum problema, eles falam ali na hora, né, e você já pode correr atrás do documento. Ou então eles dão entrada daquela forma e depois ficar guardando outro documento. Depende muito do lugar onde você vai, tá? E no caso da minha irmã que eu dei entrada, na verdade o dela foi um pouquinho complicado, porque eu tentei fazer tudo, né, desde o começo. Então eu fui junto com o assistente para dar entrada, porque na verdade é o assistente que tinha que dar a entrada. Mas como fui eu que preenchi todos os documentos, né, então eu expliquei para ele como que eu tinha preenchido, para dizer que era ele que tinha entregue e que eu era irmã, né, só para conferir se estava sendo entregue, alguma coisa assim. Mas se caso o assistente quiser contratar uma outra pessoa para ir no lugar dele, tem um campo para preencher de que o assistente está dando a procuração, né, para essa outra pessoa. Então não precisa ser somente o assistente aí. Seria legal o assistente ir, né, mas se caso não puder ir por conta do trabalho, tem essa opção também. E no momento de preencher a carta, né, a declaração, como eu tinha falado, os anexos, o formulário de requerimento pode ser Iromaji, né, que seria em japonês, só que escrito em alfabeto, caso a pessoa não consiga escrever em japonês, ou então não tem problema de ser em inglês também. Já a declaração que Yonsei vai fazer dizendo quais são os objetivos dele vir, né, estar aqui no Japão, eu acho interessante tentar escrever pelo menos em japonês, porque assim você mostra que você, né, pode não estar certo, pode ser no Google Tradutor mesmo, né, não tem problema,
mas mostra que o Yonsei tem interesse de tentar aprender, né, que está tentando utilizar o japonês. E eu acho que isso tem um peso grande também na imigração, tá? Mas se não conseguir, tenta Iromandi, né, que seria em japonês só que com alfabeto. Ou eu não sei se dá certo, mas eu acho que em inglês também deve dar, já que o formulário aceita em inglês, eu imagino que também a declaração também aceite. Mas o ideal mesmo é tentar escrever em japonês, tá bom? E assim que a imigração finalizar toda a análise, se caso faltou um papel, eles vão mandar para você, né, dizendo o que falta, o que precisa. Que no caso da minha irmã precisou ser levado 2 vezes documentos, né, que um era atestado médico, que eles falavam que tinha que ser mais específico. Só que na verdade o específico para eles era dizer que ela estava apta para trabalhar, e o antecedente criminal também que eu tinha entregue da Polícia Federal e eles não aceitavam da Polícia Federal, que tinha que ser de Santa Catarina. Então acho que foi e voltou o documento 2 vezes, daí eu mesmo fui levar lá na imigração. E você tem que levar junto com a folha que veio, né, no envelope. Então você vai lá na imigração, entrega de novo os documentos. Também tem a opção de enviar por correio. E a primeira vez eu consegui convencer eles de ser digitalizado, documento digitalizado. Mas a segunda vez eles falaram, não, vai ter que ser original. Então teve que gastar também do correio do Brasil para cá. E o complicado é que o correio aqui no Japão não tá indo pro Brasil por conta da pandemia. Então eu usei o DHL na época, né? Então a gente estava enviando os documentos por DHL. Mas depois de entregar todos os documentos, né, chegou um dia que eu cheguei aqui em casa e eu vi o envelope com a minha letra, achei estranho, tinha até esquecido. Depois que eu fui lembrar, né, eu abri e eu vi que era a elegibilidade da minha irmã. Sim, eu estou com a mesma roupa e com a mesma cara do vídeo da mudança, porque chegou no mesmo dia esse visto da minha irmã, né? Então, só para contar a emoção, é muito bom quando você faz o negócio e o negócio acontece. Isso é muito bom. Então, eu acabei de mandar mensagem para ela e para minha mãe. Agora são 4 horas da manhã, então provavelmente estão dormindo. Mas quando acordar, vai ter uma baita surpresa. Então, assim que o assistente receber a elegibilidade, ele envia para o Yonsei no Brasil. O Yonsei no Brasil vai pegar essa elegibilidade e o seu passaporte e ir até o consulado, né, mais próximo, e lá eles vão emitir o visto ali em 1 dia ou 2 dias, dependendo do lugar. Onde a minha irmã foi no consulado de Curitiba. Então lá eles cobram uma taxa, né, que você já tem que levar o dinheiro contado, porque eles não dão um troco. Eu acho que era 80 ou 101, não lembro muito bem, agora eu tô confusa entre 85 ou 101. Mas tem lá no site, ou vocês podem ligar. E também tem que tomar cuidado porque tem um horário, né? Pelo menos de Curitiba tem. O horário que solicitar visto é somente na parte da manhã, até as 11 horas. Tem essas regras aí, então você tem que tomar cuidado, tá bom? E como você já tem a elegibilidade, que é como se fosse o Japão aprovando a tua entrada aqui, é muito difícil o consulado não emitir esse visto, tá? Tem que ser um caso muito específico para o consulado negar o visto. E eu falei da taxa da entrada do consulado no Brasil, mas aqui no Japão o gasto que você tem, né, com a entrega do documento é um valor muito irrisório. Eu acho que é 4.000 ienes ou 4.500, né? Além dos documentos que você vai ter que tirar, que no caso do COSEC eu paguei 2.000 e poucos ienes, se não me engano, e custo de envio do correio da elegibilidade. Fora isso, não custa muito para tirar a elegibilidade por conta. E todos esses documentos que eu listei até agora, todo documento que esteja em português tem que ser traduzido, tá bom? Então, a tradução não precisa ser juramentada. Por exemplo, eu mesmo fiz as traduções, eu joguei, às vezes, umas coisas que eu não sabia, joguei no Google Tradutor, tentei pesquisar no Google para ver se estava certas as palavras. E foi assim, eu só carimbei com meu nome dizendo que eu tinha traduzido e que está certificado por mim, carimbei e pronto, não falaram nada. E aqui também não fala nada de cópia autenticada, mas por via das dúvidas, a gente autenticou todas as cópias, né, dos documentos para ser enviado para cá e entregue na imigração. E quando você estiver aqui e por algum motivo você vai ter que precisar trocar de assistente, também é tranquilo. O assistente anterior vai ter que fazer uma declaração, né, que é o anexo 7, né, do manual de assistente. Lá ele vai ter que declarar o porquê que está sendo inviável para ele ser assistente, daí ele vai, né, explicar, pode ser em japonês, em Uromadi, como eu tinha falado.
E assim ele vai sair do cargo de assistente, só que você vai ter que achar outra pessoa e essa pessoa vai ter que preencher a declaração de assistente de Yonsei, entregar o Juminhyo e tudo mais, né? Dizer que é a nova pessoa que vai ser o assistente e você pode entregar isso tudo no momento da renovação. Então a declaração da carta da pessoa, né, dizendo que não vai ser mais seu assistente, a entrada do novo assistente e os seus documentos para renovação. Os documentos para renovação é mais simples. Tem um formulário específico para requerimento de extensão de prazo de permanência aqui no Japão, que é parecido com aquele que você solicita a elegibilidade. Só que ele tem alguns itens a mais, então você tem que usar esse formulário para você requerir a extensão do prazo. E para renovar, não precisa do assistente. Na verdade, o próprio Yonsei pode preencher dessa vez e ele mesmo ir na imigração e entregar. Só que o assistente do Yonsei vai ter que preencher uma declaração dizendo como está sendo as atividades dele aqui, o trabalho, a atividade cultural que esteja fazendo, ou outras coisas que ele queira preencher. Porque tem que comprovar que o assistente está aqui, né, dando assistência para o Yonsei. Então, se caso vocês não se falam muito ou então raramente se encontram, mas é só o assistente comentar que está acompanhando as atividades, que, né, está ciente do que o Yonsei está fazendo, que ele está estudando, sei lá. Inventa que você está acompanhando os estudos, né, vendo a pontuação, vendo a nota, ou na atividade cultural fala que você está acompanhando, às vezes vai assistir, alguma coisa assim. E no manual fala que a renovação tem que ser dada a entrada na imigração 3 meses antes de vencer. Só que no meu caso, quase todas as vezes eu levo 1 mês ou, sei lá, 3 semanas, 2 semanas antes de vencer. Não é uma obrigação levar 3 meses antes. Só que isso te ajuda bastante levar antes, porque no meu caso eu tenho o My Number, né? Que é como se fosse um CPF aqui no Japão, só que ele tem o mesmo prazo do meu visto. Se aquele prazo vence, né, e eu não vou na prefeitura renovar, e eu tenho que estar com visto novo para renovar, ele cancela e eu tenho que dar todo o procedimento de novo, e é um pouco perda de tempo. Então, pelo que me falaram você dá a entrada, né, conseguir o visto antes de vencer aquele teu cartão e você vai na prefeitura para atualizar. Essa seria a forma mais correta, né, de fazer. E as atividades culturais que você pode fazer aqui, na verdade, é qualquer coisa, né, que seja relacionado com a cultura japonesa. Então, se você está procurando alguma coisa, é difícil achar se você procurar em português, mas tenta procurar em inglês, alguma coisa da região ou da cidade onde você pretende morar, que lá vai estar todo descrito. Por exemplo, aulas de chá, aulas de judô, quem quiser culinária também vai ter culinária. Sempre vai ter alguma coisa. Ou então, se você já manja um pouco do japonês, tenta procurar alguma coisa em japonês, né? E coloca para traduzir na página do Google, que ele já vai traduzir todas as informações do site da prefeitura e tudo mais. E quanto às aulas, não precisa ser de uma escola, tá? Porque tem muitas prefeituras ou órgãos não governamentais que oferecem estudos de graça ou então com valor bem baixo para as comunidades brasileiras, né, ou estrangeiras que estão aqui no Japão. Então, não precisa você ir numa escola, pagar mais caro, né, ter pontuação e tudo mais, mas se você quer economizar com isso, então você pode procurar um desses lugares que oferecem aulas de graça. E se você ir na prefeitura também pesquisar, eles te aconselham, né, eles até te indicam em algum lugar que faça isso. E tem alguns mitos, né, referente a esse visto de Yonsei, como por exemplo, só 4 Yonseis conseguiram vir para o Japão, ou sei lá, 10. Na verdade é mentira, porque tem várias pessoas que já conseguiram vir com esse visto para cá, só que já não é tão mais divulgado, né? Porque, querendo ou não, foi um fracasso esse programa, porque o Japão colocou o limite anual de até 4.000 Yonseis, né, que pode entrar com esse programa. Só que não chegou nem a metade disso, porque o requerimento foi pouco do que eles planejaram. Mas não é porque o visto é tão difícil de tirar que quase nenhum Yonsei conseguiu vir. Na verdade, muitos decidiram não vir, né? Até por questão de que não pode trazer família. Ou então, claro, por questão do estudo, né? Da escolaridade. Foi por isso que foi atualizado no ano passado, né? Para ver se consegue aumentar um pouco mais. Também tem a questão do limite de idade, né? Que é até 30 anos. Então, tem muitas pessoas que já, né? Têm acima de 30 anos e já
não pode dar entrada no visto. E também Yonsei pode trabalhar no mesmo horário que todo mundo, tá? Às 8 horas e mais horas extras, claro, dentro das legislações trabalhistas aqui no Japão, que agora não pode fazer tanta hora extra. Claro que tem empresa que mantém essa regra e tem empresa que não. Também não dá muita bola para isso e, sei lá, faz hora extra pra caramba. Mas o Yonsei não tem esse problema, tá? Ele pode trabalhar em qualquer atividade, exceto as atividades proibidas, né? Que seria Tsunako, que é casa noturna, ou de jogos, que esses lugares o Yonsei não pode trabalhar. Mas fora isso, qualquer trabalho o Yonsei pode fazer aqui no Japão, tá? Não tem problema, não tem esse negócio de que tem que trabalhar em quantidade mínima, não tem isso, tá bom? Então, esse foi o vídeo que eu acrescentei mais algumas coisas que eu não tinha falado no vídeo anterior, né? Como o passo a passo, como os documentos necessários, algumas particularidades. Então, como dessa vez eu tirei o visto da minha irmã totalmente do zero, eu consegui identificar o que realmente a imigração pedia. Espero que esse vídeo ajude vocês, tá? Se vocês já gostaram, deixa um like. Se vocês conhecerem alguém, já compartilha, tá bom? E, se possível, se inscreva no canal também, porque eu sempre tô postando algumas coisas, algumas curiosidades, que eu não tenho todos os vídeos assim, mas às vezes quando eu vou a algum lugar diferente, ou quando eu tenho assunto para gravar alguma coisa, eu sempre falo algumas curiosidades, algumas palavras. Então, se você tem interesse de aprender alguma coisa também em japonês, então você pode assistir meus vídeos aqui do canal, se inscrevendo. E também, se você quiser aprender em japonês, eu tenho um site totalmente gratuito, que pelo menos agora tem parcialmente o N4, mas o N5 já está completo no site, então também vou deixar aqui na descrição do vídeo, e qualquer coisa vocês dão uma olhada lá. E aproveita também me seguir, né, no Instagram, que lá eu posso tirar dúvidas também, tem muitas pessoas que vêm conversar comigo, ou às vezes eu faço stories de coisas corriqueiras aqui no Japão. Então me segue lá para acompanhar algumas novidades. E é isso, eu espero que tenha ajudado vocês e eu fico por aqui. Tchau!